Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar para orarmos. Querido Deus, nosso amado Pai, que nos céus habitas, nós, na qualidade de teus filhos, nos encontramos aqui nesta noite, em primeiro lugar, com nossos corações transbordando de alegria, porque estamos na tua presença. Isso nos comove, isso nos traz paz, isso nos traz esperança. E a nossa gratidão ao Senhor pelo privilégio de, como seres humanos, pecadores que somos, nos dá o privilégio de falar contigo, o nosso Deus, o nosso Criador e mantenedor. Pai querido, e também a nossa alegria por encontrar aqui nossos irmãos, nossos amigos, rever amigos que fazia tempo que nós não víamos, a nossa alegria, a nossa gratidão ao Senhor por nos proporcionar momentos tão felizes aqui na terra. Pai querido, como igreja, agora como família, nós estamos aqui para prestarmos este culto e também para colocar a nossa vida, nossa família, as nossas ansiedades, as nossas preocupações sobre o teu altar, sobre os teus cuidados, numa certeza de que o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Pai querido, olhe por cada família que aqui se achegou nessa noite, que deixou o seu lar e veio aqui em busca de algo. Não deixes que saia vazio, mas que o Senhor derrame bênçãos sobre cada família aqui representada. E nós temos uma programação especial de um reencontro, mas que possamos todos nós reencontrarmos o Senhor nesta noite. Ilumine o pastor que trará a tua palavra nesta noite e que ela possa achar uma morada em nossos corações. Pai querido, fique conosco. Te pedimos humildemente agradecidos em nome de Jesus. Amém. Também que estão nos visitando e as pessoas que estão nos assistindo pela internet, que Deus possa abençoar você também aí na sua casa, aonde você está. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Acho que quem está procurando já encontrou, não é? Então diz o texto assim, olha: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um convite de Deus para que aqueles que conhecem a Deus orem. É um convite simples de oração. Ele diz assim: que você estiver orando, eu vou estar ouvindo. E quando eu estiver ouvindo, eu vou te ajudar. Mas você percebe que é um texto condicional. Ele começa, ó, se meu povo, né? Ou seja, se não tiver oração, ele não tem como ajudar. Ele coloca assim: se você fizer isto, eu te ajudo. E nós cantamos aqui no início uma canção dizendo que há muitas lutas no dia a dia, nos nossos dias a dias aqui, e as ondas da vida, a canção dizia, e tem muitas lutas mesmo. E a nossa condição de estarmos sendo vitoriosos é pequena se a gente acabar colocando Deus de lado. Algumas pessoas estão se abatendo, não só porque vai na sua casa, estão se abatendo porque vai na sociedade. Por exemplo, hoje você viu, deve ter visto, ouviu falar pelo menos as diversas manifestações que tem pelo Brasil afora. A gente fica pensando, porque alguém sai de casa, pleno domingo, podia lá estar passeando com a família para uma manifestação. É que ele está preocupado com alguma coisa. Se é justo ou não é justo, esse não é lugar para a gente analisar isto. Eu só quero colocar que as pessoas estão preocupadas e elas estão lutando com essa preocupação. Eu quero colocar você para você perceber de como é que anda o poder de Deus, para você fazer uma análise.
há alguns anos, ou vários anos, quando havia a Alemanha dividida, a Alemanha capitalista de um lado, a Alemanha comunista do outro lado, havia um interesse dos Estados Unidos, na época o presidente era Ronald Reagan, de que este muro de Berlim caísse. Porque se caísse, o comunismo caía, e assim ele estava planejando, que era o interesse americano disso. E ele foi e procura o Papa João Paulo II, para que os dois se unissem em força e politicamente conseguissem derrubar o muro. E nós sabemos que ali haveria um poder militar americano incrível se ele quisesse usar. Mas eles estavam tentando envolver outras pessoas, a comunidade como um todo, para que o muro caísse. Eu não sei se você tem idade para isso, alguns têm. Eu não me lembro direito o que aconteceu, eu só vi que as pessoas estavam com marreta derrubando o muro. E o muro caiu. Foi um envolvimento político. Mas eu quero lhe contar que em 1982, um jovem pastor na cidade alemã, agora você vai ter que rir de mim um pouquinho, tenho que ler o nome da cidade alemã aqui. Leipzig, né? O nomezinho, né? Os alemães gostam desses nomes, né? Mas o nome dele, eu vou tentar também, é Christian, a primeira parte é fácil. Agora a segunda parte é Führer. Você nem sabe se eu errei, porque você não sabe como que é mesmo, né? Mas tudo bem, esse camaradinha, esse pastor, jovem pastor, ele tinha uma igreja, é a igreja de Nicolai. E ele fez um propósito com ele, foi uma ideia dele ali. Ele disse o seguinte: toda segunda noite vou abrir a igreja e vou convidar as pessoas para vir à igreja aqui, para nós orarmos e nós conversarmos sobre que haja liberdade em nosso país, porque a Alemanha não era livre. Era uma Alemanha complicada. Conheço histórias de que quando o muro foi colocado, o noivo estava numa Alemanha, a noiva na outra Alemanha. Olha que confusão. O pai e a mãe de um lado, os filhos do outro lado. Então eles se sentiam tristes com isso. E ele disse: eu não sei, eu não carrego armas, eu não tenho poder político, mas eu sei quem pode. Deus pode. E ele disse para ele mesmo: eu vou orar. Eu vou pedir que Deus resolva isto. E acontece que esta ideia dele, ela começou a crescer. E muitas pessoas começaram a frequentar a igreja para orar, para pedir uma Alemanha livre. Isso que era a intenção deles, eles estavam buscando. E se sabe o que aconteceu? Numa determinada noite, em outubro de 1989, havia dentro da igreja dele 8.000 pessoas, fora as pessoas que estavam para fora, que não conseguiram entrar, orando, pessoas orando, pedindo a Deus: Senhor, não queremos viver num país assim dividido, queremos um país diferente, um país onde haja uma liberdade nacional. E ali, o que aconteceu? Nasce ali então esse berço de oração. As pessoas começam a orar. E dessa oração, você viu isto, se não lembra, se não viu via reportagem, via livros, que o muro de Berlim foi derrubado. Mas em uma das noites de segunda-feira de outubro, eles fizeram as contas. Havia aproximadamente 1 milhão de pessoas orando por essa liberdade. Eu sei que o livro de história coloca Reagan, coloca política, coloca lá o comunismo que estava enfraquecido. Mas há registro também de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas orando para que o país pudesse ter a liberdade de ir e vir, de visitar seus amigos, seus parentes, sua noiva, seu noivo e orar. Eles queriam isso. E eles perceberam então que se eles parassem de orar, haveria a falta de esperança na Alemanha. Então nós não vamos parar de orar. Nós vamos orar. Sabe, quando caiu o muro, alguém entrevistou um ex-funcionário de uma Stasi. É a polícia secreta alemã. Da Alemanha comunista. E ele conta que eles estavam preparados para tudo. Se houvesse uma guerra, eles estavam armados. Se houvesse uma rebelião, um movimento popular, eles tinham como resolver. Se houvesse políticos querendo invadir e com pressão econômica, eles tinham como resolver.
ele disse, a gente só não sabia como é que nós íamos resolver com tanta gente orando. Como é que você faz alguma coisa contra quem está orando? Ele menciona, ele era funcionário. Ele diz, mas era muita oração fervorosa desse povo de Deus. E esse povo de Deus unido, nós não podíamos fazer nada. Nada, não tinha o que fazer. E agora você vê uma Alemanha que está lá sem esse muro. É verdade que há coisas que precisam melhorar na Alemanha. E assim, tem coisas para melhorar no Brasil. Mas o que importa é que o que eles pediram para que o muro caísse, caiu. Pediram a Deus, muita gente pedindo a Deus, e esse muro caiu. E sabe que esse movimento popular de oração, de buscar a Deus e pedir alguma coisa grandiosa, não é uma iniciativa de alemães. Na verdade, eles já tinham ouvido falar que outras pessoas oravam. A história mostra em diversos movimentos de oração de pessoas, a própria Bíblia tem fatos de o povo orando e pedindo a Deus a liberdade de um exército, de um ataque, de uma fome, de alguém que morreu. A Bíblia mostra isso. Mas falando em nossas épocas, não tão próximos de nós, mas também não tão longe, em 1904, no país de Gales, um rapaz de 26 anos de idade, o nome dele é Evan Roberts, esse é mais fácil de ler. Ele já estava orando há 13 anos, se ele tinha 26 anos, começou a orar pedindo a Deus que guiasse a sua vida. Ou seja, ele estava neste momento aqui de oração, 13 anos orando especificamente pedindo que Deus guiasse a vida dele. E ele pedia, Senhor, envia até mim o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele implorava a Deus, que esse Espírito Santo venha, toque o meu coração, mas toque por completo, totalmente. Porque eu quero viver na minha vida o seu reino, ele dizia na sua oração. E Evan Roberts muitas vezes orou à tarde da noite. Ele começou a interceder pelos adolescentes da igreja que ele frequentava, que ele conhecia. Ele começou a orar pelos jovens da igreja. Ele começou a orar pelos adultos da igreja. Ele começou a orar, gastar tempo na oração. Esse jovem. E ele orou especialmente para que Deus tocasse o coração, a mente do povo de País de Gales. É um país pequeno. Mas ele disse, é meu país. E eu quero pedir que Deus toque nesse coração dessas pessoas. Porque ele queria ver uma nação, aonde ele vivia, pessoas buscando a Deus. Pessoas com foco em quem é Deus. E quem é ele diante de Deus. Para que Deus pudesse mudar a vida dele. Bom, o que acontece? É que esse rapaz, nessa dedicação tão grande, ele começou a movimentar alguma coisa que a gente chama de reavivamento. Alguns chamam de avivamento. A igreja cresceu, mas vamos dizer que eles já estavam um bom dia e agora passaram a crescer novamente. Eles foram reavivados. Ele começou a fazer reuniões de oração com os jovens da igreja. E Evan Roberts, ele compartilhou essa experiência que ele teve com Deus com outras pessoas. E com os amigos, e começou a convidar as pessoas, ora você também, peça que o Espírito Santo caia na sua vida, peça que o Espírito Santo toque o seu coração, ele dizia. E conforme ele foi trabalhando, no início do trabalho dele, 16 jovens, eles disseram, eu não quero mais viver como eu estava vivendo. Eu quero ter uma vida do lado de Deus. E eu quero ter uma vida como você está buscando. Eu quero orar com você também. E agora já não era mais só Evan Roberts. Era ele mais 16. 17 pessoas começaram a orar. Acontece que essa centelha, esse pequeno foguinho ali de reavivamento, iniciado numa igrejinha pequena, de um vilarejo, de uma cidade minúscula, de um país, e o país começa a ser movimentado para essa oração. Estima-se que 9 meses depois, 100 mil pessoas aceitaram a Cristo em País de Gales. 100 mil. E sabe, 100 mil no Brasil já é bastante. Mas é um país minúsculo. Você vai ter que pesquisar e muito para achar no mapa. Ele é bem pequenininho. 100 mil países entre
1904 até 1906. Não que esse seja o pior dos pecados, mas eu tenho que colocar aqui para dizer que alcoólatras e mulheres aí da vida converteram-se. Eu tenho que lhe contar pelo seguinte, porque os alcoólatras deste pequeno país, ao passar a se converter, os bares começaram a ficar vazios. Alguns desses bares foram necessários ser vendidos, tiveram que trocar o ramo, porque não havia pessoas que queriam beber, não no volume que eles tinham antes. E há um registro de que numa dessas noites, num sábado à noite, que é os dias que as pessoas mais gostam de ir num bar beber, uma pessoa conseguiu vender apenas, esse comerciante, 9 centavos de bebida. Não tenho aqui que dinheiro é, mas em qualquer dinheiro 9 centavos é pouquinho. Ele vendeu nada à noite. Estava havendo um reavivamento naquele país. Muitos desses lugares foram transformados em lugares de oração. Os bares que vendiam bebidas alcoólicas passaram agora a ser igreja, sala de reunião, estudo da Bíblia, não sei, porque cada um foi formando conforme a necessidade. Mas as pessoas estavam buscando a Deus em oração. A oração estava tão intensa nesta época que algumas reuniões políticas marcadas, algumas partidas de futebol tiveram que ser atrasadas, porque eles disseram, não dá para começar. Por quê? Porque o povo está lá orando. E enquanto não terminar a oração, a gente não começa. E alguém diz, é rápida essa oração? Pois saiba que esses grupos de oração chegavam entre 6 a 8 horas de oração. 6 a 8 horas, programa especificamente para orar. E o que eles estavam pedindo? Estavam pedindo o país de Gales, mudando a vida, buscando a Deus. Isso eles estavam pedindo. Alguns homens, mineiros, esses que mexem com minérios, os galeses, que trabalhavam lá, eles eram chamados de homens duros de coração. Porque deveriam ser mesmo, porque a vida pesada, trabalho pesado, ficavam em buracos, sozinhos, eles eram carrancudos, não queriam saber de Deus, não queriam saber de nada. Mas de alguma forma a oração deles tocou lá na vida deles lá. E eles começaram a participar também desses momentos de oração. E aquele espírito deles, de pessoas calejadas da vida, cheio de problemas, mas eles começaram a comparecer nesses cultos. E começaram a se transformar em homens cheios do Espírito do Senhor. E agora esses homens, que saíam ferozes para trabalhar no minério, chegavam lá tranquilos, homens pacíficos, homens de Deus. A história conta que ao eles estarem andando, essas pessoas se convertendo, alguns homens que criavam animais, antes eles eram ásperos com os animais, maltratavam os animais, xingavam os animais, falavam palavrões para os animais, para eles se aproximarem. E agora eles convertidos, eles falaram, agora eu mudei de vida, não posso mais falar palavrão. Então ele não falava mais. Só que os animais não vinham. Estavam com dificuldades, os animais não vinham, estavam acostumados a ser maltratados. E eles estavam agora tendo que se adaptar aos animais. Porque não maltratavam, não falavam palavrões. As orações feitas por outras pessoas, e agora também por eles, estava mudando a vida deles. Estava motivando que eles tivessem uma vida diferente. E tiveram. Nem toda a história você pode contar com tanta maravilha. Acontece que isso foi em 1904. Mas 2 anos depois, em 1906, já havia esfriado todo esse movimento. As pessoas já não estavam mais orando como haviam aprendido. Então, uma senhora que mais tarde, não em 1906, mas mais tarde, anos depois, foram perguntar para ela sobre o que acontece, porque ele durou 2 anos, 1904 a 1906. Depois disso, não teve esse revivamento, né? E anos depois, então, essa senhora já idosa, perguntaram para ela o que aconteceu, o que foi que mudou, por que se apagou essa chama, esse fogo do Espírito na vida das pessoas. E ela respondeu, eu não estou sabendo de chama nenhuma que apagou, porque essa chama que reavivou minha vida em 1904 até depois, continua acesa no meu coração. Ou seja, apagou aqueles que optaram por apagar. Porque aqueles que estavam buscando a Deus,
eles estavam buscando a Deus e estavam recebendo do poder de Deus e a vida delas mudou. Porque buscaram a Deus. Então, o que acontece quando nós oramos? Primeiro que a oração, ela abre a nossa vida, ela fica aberta para que o poder purificador de Deus entre em nossa vida. Porque então eu abro a minha alma, meu ser, o meu jeito de viver. Então quando eu me ajoelho, ou às vezes não estou ajoelhado, mas quando eu gasto algum tempo em oração com Deus, a minha vida fica aberta, exposta. E a minha vida exposta é feito como se fosse um raio-x, quando alguém vai no médico, ou um outro exame desse que mostra a gente por dentro, e mostra certinho se você está doente, se você não está, o que você tem. Isto é feito a oração. Deus pode dizer, sei exatamente o que você tem. Ele sabe sem oração. Mas agora Ele está podendo olhar com autorização. Eu e você estamos deixando que Ele entre na minha vida e Ele diga o que deve ser feito. Então Ele pode ver qualquer pecado que há na minha vida, na tua vida, e dizer, olha, está havendo esta falha aqui. E com a oração, Ele diz, com a oração eu consigo te ajudar. Você quer ser ajudado? Por isso a necessidade da oração. Com a oração, eu consigo descobrir até os pecados que estão escondidos. Quem sabe nem a gente saiba. Ou sabe, mas já esqueceu deles. Já está tão levado pelo pecado que já não presta mais atenção no que é que está acontecendo na vida. Mas quando a gente para de orar, a oração leva a gente a um relacionamento íntimo com o nosso Mestre Jesus Cristo. A oração, na oração nós abrimos nossa mente. O Espírito Santo entra em nossa vida. É na oração que nós buscamos a sabedoria do Senhor. É na oração que nós temos o Senhor na nossa vida. Então, às vezes estamos lutando, tentando resolver alguma coisa na nossa vida aqui. Sofremos por isto, porque nós não somos suficientemente capazes. Nós não somos. Sabe, algumas vezes na minha vida, eu tive situações que eu não vi esperança nenhuma. Ou seja, se eu ia perder alguma coisa, eu sabia, vou perder. Mas eu fui criado para orar. Então a gente vai sem fé, confesso a vocês. Porque você não tem o que fazer, mas vou orar. E eu vi. Não vi sempre. Porque Deus tem as ideias dele lá também. Mas eu vi muitas vezes da oração, daquilo que a gente pediu, Deus fez. Deus fez um milagre que você não imaginava. E um milagre forte, um milagre bom. Por exemplo, eu nem pedi a Deus água e a água veio. Mas Deus age na minha vida, na tua vida. Ele está me chamando, Ele está chamando você. Sabe, a oração, ela permite que Deus trabalhe de uma forma poderosa. Há um conflito. Nós estamos vivendo esse conflito. É um conflito entre o bem e o mal. É entre Satanás e Deus. E nós estamos no meio desse tiroteio todo. É Deus querendo levar nós para os céus e esse indivíduozinho que não quer seguir a Deus querendo nos tirar do caminho do céu. E ele tem se tornado poderoso. Ele não é poderoso perto de Deus, mas ele tem se tornado poderoso. Porque nós não estamos buscando a Deus em oração, não estamos colocando a nossa vida na mão de Deus para que Ele possa nos resgatar, Deus resgatar. Porque Ele está lá, o poder de Deus não tem condições, ninguém vence. Ninguém vence. E esta luta já está ali no Apocalipse. Diz a Bíblia que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos, eles revidaram, eles vieram para cima, foi uma briga mesmo. Às vezes a gente fala assim que foi uma conversinha, foi uma briga mesmo, foi uma guerra no céu. É claro que nessa guerra do céu Deus venceu. Mas agora eles vivem aqui entre nós. E não pense que é um ou dois. Não, são milhares e milhares de anjos que foram expulsos do céu. Diz a Bíblia que 1/3 desses anjos foram expulsos. E eles só têm um objetivo: destruir a minha e a tua vida. Esse é o objetivo deles. Eles não têm mais nada para fazer. O interesse deles é a destruição. Mas quando nós estamos colocando gastando tempo em oração, colocando a nossa vida em oração, Deus derrama seu Espírito sobre mim e sobre você.
E quando Ele derrama o seu Espírito, a oração permite que Deus me ajude, que Deus te ajude. Qualquer pessoa que necessita de Deus, através da oração, ele recebe a bênção de Deus. Busca a Deus em oração, e recebe a Deus em oração. Na Bíblia fala em 1 João 5:4, o apóstolo diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, Deus pode. Deus tem poder para antes, mas você lembra de uma coisa chamada livre-arbítrio? Ele não vai invadir nossa vida. Ele só vai quando a gente disser que eu quero. E você sabe, Satanás não liga para isso não. Ele não está nem aí de livre-arbítrio. Enquanto a gente está quieto num canto, ele vem para cima. E ele tenta acabar com qualquer possibilidade que você tenha de vencer o mal. Ele quer nos ver destruídos. Todos nós, sem exceção. Ele quer ver perdidos. Se for necessário para alguém, e você sabe que existe casos assim, deixar alguém rico, ele aceita ficar rico. Eu deixo você rico, mas você vai se perder. Se é necessário, você vê a história, eu trago o teu amor de volta. Quer o amor de volta? Eu trago, mas você vai se perder. Mas quando eu busco a Deus, Deus está dizendo assim, eu quero te ajudar para agora e para toda a eternidade. Eu leio a Bíblia, e quando eu leio a Bíblia, eu me encontro com Jesus Cristo. Você sabe, Jesus Cristo, ele é chamado de Filho de Deus, mas na verdade ele é o próprio Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ele é Deus também. E ele agora, como nosso Salvador aqui na terra, ele gastou tempo em oração. Ele gastou tempo se ajoelhando, pedindo a Deus poder de Deus para ele vencer, para ele não pecar, pedindo a Deus para ele ter forças para vencer a cruz, que ele sabia que ia morrer. Ele gastou tempo em oração, pedindo poder aos discípulos que depois se tornariam apóstolos. Ele gastou tempo em oração, está na Bíblia, para mim e para você hoje. Ele cita aqueles que virão. Abençoa, Senhor. Jesus Cristo, ele tinha uma vida de oração. A oração de Jesus não era ocasionalmente, não era de vez em quando. A oração de Jesus era constante. O tempo todo ele estava buscando a Deus em oração. Por isso você não sabe que não houve pecado na vida de Jesus. Ele viveu igualzinho a mim e você. Ele também teve que pagar contas, ele também teve pessoas que o ofendeu, ele também teve que encontrar pessoas que perderam a vida perto dele. Ele teve pessoas que os ataques do inimigo em geral na vida espiritual dele, mas foi vitorioso, porque ele orava. E eu olho alguém que já estava com a vida completamente resolvida, é Deus na terra, mas não parou. Ele começa a orar. E esses momentos de oração, Lucas ele descreve, dizendo que a aparência de Jesus mudava quando ele saía das horas de oração dele. O rosto dele transformava, até suas roupas ficavam mais brancas, brilhavam. Lucas escreve isso, dizendo que parecia que havia um relâmpago na vida dele. Isso está em Lucas 9, versículo 29. Ele diz, Jesus mudava. E Jesus já era especial. Imagine depois de uma oração, quem era esse mestre? Nós estamos aqui hoje, todos nós, sem nenhuma exceção, querendo buscar a Deus também. E querendo que Deus mude minha vida, tua vida. E eu sei que há casos aqui, que se a gente abrisse para conversar, analisar um ou outro, você diria, olha, tão lindo que está dizendo, mas o meu caso é impossível. Mas não é mesmo. Deus pode. Deus tem poder. Mas é necessário que você diga, eu quero então mudar. Eu quero que Deus haja na minha vida. Deus pode, Ele vai conseguir fazer isto. Ele diz isto em toda a Bíblia Sagrada, dizendo que Ele tem um grande amor por mim e por você. Ele fala isto. Ele declara, ele faz questão de dizer que nos ama. E ele diz o seguinte, o que parece impossível para você, ele fala, para mim não é. E eu sei qual é a solução. E você sabe, algumas pessoas estão pedindo para Deus coisas absurdas. Estão pedindo coisas terrenas.
Mas se você estiver pedindo para Deus que sua vida espiritual mude, Ele fala, é isso que eu quero fazer, peça que eu te dou. É isso que Ele está dizendo, nada é impossível, especialmente se você está pedindo para a sua vida ser transformada. Ele está dizendo, se a fé que nós temos em Deus, e nós temos fé em Deus, se você não tivesse, você viria aqui para quê, né? Você vem porque você teve fé em Deus, você tem a fé em Deus. Ele diz, se você tem lido a Bíblia, ou se você vai passar a ler a Bíblia, Ele diz o seguinte, eu vou falar com você. Eu vou dizer aonde é que você vai, que caminho você vai seguir. Eu preciso confiar em Deus, você precisa confiar em Deus, confiar apenas em Deus. E que Deus vai mexer na minha vida, na tua vida. Nossa vida pode ser transformada. A palavra de Deus fala isso, basta nós crermos. Tudo que Ele tem falado comigo, tudo que Ele fala comigo e com você, enfim, vai acontecer. Bastando a gente se expor, deixar Deus agir, deixar que Ele entre na minha vida, na tua vida. Por isso eu quero dizer a todos nós, para mim e para você, aceite o que o Espírito Santo lhe fala. Ele te chama, Ele te fala, Ele te orienta. A palavra de Deus fala para você. O Espírito Santo fala com você. Eu gosto de usar um exemplo bem simples. Alguns não entendem como é que o Espírito Santo fala contigo. Eu vou lhe dizer, do jeito que Ele falou quando você estava lá na tua casa. E disse, vai à igreja hoje. Eu nem sei o que está passando na TV essa hora, mas você podia estar vendo um programa de televisão. Podia ter ido aí numa pizzaria. Poderia ter visitado algum parente, algum amigo. Alguns poderiam estar trabalhando, de repente, preferiam trabalhar. Mas o Espírito Santo lhe diz, não, agora não. Agora você para. Se arrume, vai à igreja. Foi o Espírito que lhe disse. E hoje o Espírito Santo está lhe dizendo, eu quero te ajudar mais do que isto. E sabe, esta igreja aqui também quer te ajudar. Mas algumas coisas a gente não consegue ajudar. Porque nós somos fracos também e nós estamos nas mesmas lutas que você está. Mas tem um jeitinho que a gente pode te ajudar. É conversar com quem pode, que é com Deus. Porque Deus pode te ajudar. E eu quero dizer para você que está aqui, que veio para esse programa especial. Nós queremos orar por você. Eu quero pedir que você ore por você. Lá na tua casa, você gaste um tempinho de oração e ore por você. Diga a Deus. O que você vai dizer a Deus? O que você quiser. Seja bem franco. Vou usar o exemplo que eu falei aqui dos alcoólatras, só para usar de exemplo, tá? Não tem nada a ver contigo. Se você é alcoólatra, diga assim para Deus, Senhor, eu sei que sou alcoólatra, não deveria de ser. O Senhor me ajuda. Ele vai te ajudar. Se você disser, não tenho vontade de ir na igreja, diga para Ele isto. Ele vai te ajudar a ter vontade. E se o problema é a oração, diga, Senhor, eu não tenho vontade de orar não. Diga, seja franco. Ele vai te ajudar. E nós queremos fazer um grupo, uma união de oração. Assim como fizeram lá na Alemanha, no país de Gales, nós queremos orar. É a oração que chamamos de oração intercessora. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, assim como eu tenho pedido para mim mesmo, para que lá na tua casa a tua vida seja diferente. Meu amado Senhor, nosso Deus, primeiro eu quero lhe agradecer porque nós tivemos hoje uma festa maravilhosa aqui na igreja. E esta festa não poderia ser melhor, não poderia ser sem os nossos convidados. Festa tem que ter convidados, e aqui estão os nossos convidados. Muito obrigado por eles. Eu já lhe agradeço pelo alimento que nós temos, que podemos festejar com o alimento que nós temos lá embaixo, que esse alimento seja abençoado por ti. Mas agora eu quero pedir a principal das bênçãos, ó Pai. Aqui está em minhas mãos esta caixinha, onde diversos panfletinhos foram colocados, nomes, e cada um quer receber da bênção de ti. E nós queremos que essas pessoas sejam abençoadas, ó Pai. Nós queremos que o que estiver havendo em sua vida, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor sabe, eu tenho certeza disto. Eu não sei se ali nessa casa está havendo algum problema de saúde e por isso não está vindo à igreja.
ou quem sabe alguma coisa aconteceu no passado, ou apenas se esqueceram de estar aqui. Eu não sei dizer. Mas eu quero pedir o poder que vem do Senhor. Que o Senhor é muito poderoso e para o Senhor nada é impossível. E que com o poder de Ti, nós que já estamos aqui, possamos estar buscando o Senhor todos os dias. Mas que estes nossos irmãos, amigos que vieram aqui à frente, também recebam do poder do Senhor. Que haja uma transformação de vida pelo poder que vem de Ti. Esses nomes ficam aqui, Senhor, nessa caixa, para orarmos mais e mais vezes, para que esses milagres aconteçam com o poder que vem do Senhor. Peço a Ti, Senhor, que esta noite seja uma noite abençoada por Ti. Que essa noite seja um recomeço ao Teu lado, ou um começo ao Teu lado, depende da história de cada um. Que nós possamos viver com o Senhor todos os dias, e quando Jesus voltar, sabemos que Ele voltará logo, possamos estar em pé, prontos para servi-lo por toda a eternidade. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor.